Se você deseja prever quanto tempo alguém viverá, esqueça o colesterol, esqueça o peso e observe os músculos. Isso porque a massa muscular e a força são dois dos indicadores mais fortes de longevidade que temos na medicina. Portanto, meu objetivo agora é ajudar as pessoas a evitar isso e a viver uma vida mais longa e saudável. Pessoas que permanecem independentes, que evitam a incapacidade, que se recuperam rapidamente de doenças, todas elas têm uma coisa em comum. Elas são fortes, não necessariamente fortes no sentido de frequentarem a academia, mas funcionalmente fortes. Elas têm músculos. E as pessoas que se deterioram mais rapidamente, que perdem a independência, que acabam em lares de idosos após uma única queda, perderam os músculos anos antes de perderem a saúde. Para entender por que os músculos são tão importantes na terceira idade, precisamos primeiro observar quando a perda muscular realmente começa. Porque, para a maioria das pessoas, ela começa muito antes do que elas esperam. Depois dos 35 anos, você perde entre 1% e 3% da sua massa muscular a cada ano, se não fizer nada para mantê-la. Isso pode não parecer muito, mas ao longo de décadas, o efeito é dramático. Quando você chega aos 70 anos, pode ter perdido de 40% a 50% da sua massa muscular total. Não se trata apenas de se sentir mais fraco ou ter dificuldade para abrir potes, mas do que chamamos de sarcopenia. E esse é um fator de risco independente para a morte. Em termos práticos, isso significa que a sarcopenia aumenta o risco de mortalidade em 2 a 5 vezes. Isso não ocorre porque a perda muscular causa uma doença específica. É porque a baixa massa muscular torna você vulnerável a quase tudo, de infecções, quedas, doenças metabólicas, eventos cardiovasculares. Seu corpo se torna menos resistente. Os músculos são como os investimentos de aposentadoria do seu corpo. Quanto mais cedo você investir e quanto mais consistentemente você reabastecer, mais saúde você poderá retirar mais tarde na vida. A maioria das pessoas não pensa nisso aos 30 e 40 anos, quando se sente bem. Mas as escolhas que você faz nessas décadas determinam diretamente o quanto você será independente aos 70 e 80 anos. A boa notícia é que, ao contrário de muitos aspectos do envelhecimento, a perda muscular é amplamente reversível. Você pode reconstruir a força em qualquer idade com o estímulo certo. Então, depois de entender como a perda muscular começa cedo, a próxima pergunta é: por que essa perda causa tantos danos? E uma das principais respostas está no controle do açúcar no sangue. Os músculos são sua principal ferramenta para controlar o açúcar no sangue. Quando você ingere carboidratos, sua glicose no sangue aumenta. Nós sabemos disso. E seu corpo precisa de um lugar para armazenar essa glicose. Cerca de 70 a 80% da glicose da corrente sanguínea é absorvida diretamente pelo tecido muscular. Agora pense no que acontece quando você tem baixa massa muscular. Você tem menos células musculares, o que significa menos receptores de glicose, o que significa menos capacidade de absorver glicose do sangue. Seu pâncreas percebe esse aumento do açúcar no sangue e libera mais insulina para tentar forçar a glicose a entrar nas células. Com o tempo, isso cria resistência à insulina. Suas células literalmente param de responder à insulina de forma eficaz e você desenvolve diabetes tipo 2. Pense nos músculos como uma esponja gigante. Uma esponja grande absorve a glicose facilmente. Uma esponja pequena transborda, e esse transbordamento é o que danifica os vasos sanguíneos, os nervos e, essencialmente, todos os órgãos. É por isso que a massa muscular é um dos fatores de proteção mais fortes contra doenças metabólicas. Existem pesquisas convincentes que mostram que cada aumento de 10% na massa muscular está associado a uma redução significativa da resistência à insulina e do risco de diabetes. E isso não tem a ver com estética ou desempenho atlético. Trata-se de saúde metabólica fundamental. Quando você constrói músculos, você está aumentando a capacidade de armazenamento de glicose. Você está dando ao seu corpo mais espaço para lidar com os alimentos que você ingere sem aumentar a insulina de forma crônica. O que é particularmente importante aqui é que isso funciona independentemente do peso corporal.
Você pode ter duas pessoas com o mesmo peso, mas a pessoa com mais músculos e menos gordura terá um controle de açúcar no sangue significativamente melhor. O músculo é um tecido metabolicamente ativo que ajuda a regular todo o seu sistema energético. Agora, o controle do açúcar no sangue é apenas parte do quadro, porque o músculo não armazena apenas energia. Ele determina a flexibilidade com que todo o seu metabolismo funciona. Os músculos mantêm seu sistema metabólico adaptável. E esse conceito de flexibilidade metabólica é crucial para a saúde a longo prazo. Flexibilidade metabólica é a capacidade do seu corpo de alternar entre queimar carboidratos e queimar gordura, dependendo do que está disponível e do que você está fazendo. O tecido muscular é repleto de mitocôndrias. Elas são as centrais energéticas das células que geram energia. Quando você tem mais músculos, você tem mais mitocôndrias. E isso aumenta a sua capacidade de oxidação de gordura. Você se torna mais eficiente na queima de gordura armazenada como combustível. Pessoas com baixa massa muscular perdem essa flexibilidade. Elas ficam presas no modo de queima de açúcar. Elas dependem constantemente de refeições frequentes e carboidratos para manter sua energia. Um metabolismo flexível é como um carro híbrido que muda de combustível automaticamente. Quando você tem baixa massa muscular, você se torna um motor a gasolina antigo que desperdiça energia. Quando seu metabolismo é flexível, você pode pular uma refeição sem entrar em colapso. Você pode se exercitar mesmo em jejum. Você pode ficar várias horas sem comer sem se sentir irritado ou confuso. Esse é o sinal de um sistema metabólico que funciona bem. Isso também está relacionado à longevidade em nível celular. A função mitocondrial diminui com a idade. E esse declínio está associado a quase todas as doenças relacionadas à idade, desde doenças cardiovasculares até neurodegeneração. O treinamento de resistência e a manutenção da massa muscular são uma das formas mais eficazes de preservar a saúde mitocondrial. Essencialmente, você mantém seus motores celulares funcionando com eficiência, o que se traduz em melhor energia, melhor recuperação e melhor função geral à medida que envelhece. Mas a saúde metabólica não é o perigo mais imediato da perda muscular. Na vida real, a consequência mais devastadora é muito mais repentina. As fraturas de quadril, que obviamente são quase sempre causadas por quedas, têm uma taxa de mortalidade de 20 a 30% em um ano. Isso significa que, se você for idoso e fraturar o quadril, há até uma chance em 3 de não sobreviver ao ano. Mesmo que sobreviva, muitas pessoas nunca recuperam sua independência. Elas passam do hospital para a reabilitação e para uma casa de repouso, e nunca mais voltam a viver sozinhas. Pernas fortes e um núcleo forte são uma armadura protetora contra isso. Quando você tem boa força nos quadríceps, boa força nos glúteos e bom equilíbrio, você consegue se equilibrar. Você consegue se recuperar de um tropeço que, de outra forma, derrubaria outra pessoa no chão. Seus músculos são amortecedores. Quando estão fracos, mesmo um pequeno tropeço se torna uma lesão grave. O que é particularmente trágico nisso é como isso é evitável. Alguém com quadríceps e glúteos fortes pode tropeçar e se recuperar. Alguém com sarcopenia cai com força. A diferença entre independência e incapacidade aos 70 anos geralmente se resume a se você manteve a força nas pernas aos 50 e 60 anos. Agora, cair também cria um ciclo vicioso. Após uma queda, as pessoas ficam com medo de cair. Elas ficam ansiosas, por isso, movem-se menos. Movimentar-se menos acelera a perda muscular, o que aumenta ainda mais o risco de quedas. Para quebrar esse ciclo, é necessário um treinamento de força intencional e a prática de exercícios físicos. É por isso que o treinamento de resistência se torna mais importante, e não menos importante, à medida que envelhecemos. Ok, então, como as quedas e a fraqueza estão tão intimamente ligadas, os pesquisadores procuraram maneiras simples de medir a força. E uma métrica se destaca muito mais do que quase qualquer outra. A força de preensão é um dos marcadores de mortalidade mais fortes que medimos em pesquisas clínicas. E é surpreendentemente simples de avaliar.
Você aperta um dispositivo chamado dinamômetro, e essa única medição se correlaciona notavelmente bem com a força total do corpo e a saúde geral. Uma força de preensão mais baixa prediz altas taxas de ataque cardíaco, derrame e morte prematura em vários estudos com grandes populações. Na verdade, é tão confiável que muitos pesquisadores agora a consideram um sinal vital. É tão importante quanto a pressão arterial ou a frequência cardíaca. Se sua força de preensão é fraca, suas pernas provavelmente são fracas, seu núcleo provavelmente é fraco e sua massa muscular geral provavelmente é baixa. A força de preensão é como um indicador de bateria para todo o seu corpo. Quando está baixa, o sistema está funcionando mal. O declínio na força de preensão é frequentemente um dos primeiros sinais mensuráveis de declínio funcional, aparecendo anos antes de as pessoas desenvolverem uma deficiência óbvia. É importante ressaltar que a força de preensão não é apenas um marcador, mas também é modificável. Treinar a força de preensão por meio de exercícios como o farmer carry, o dead hang e ferramentas específicas para preensão melhora não apenas a força de preensão, mas também a força geral da parte superior do corpo e a capacidade funcional. Agora, a força não protege apenas o seu corpo do declínio físico, mas também desempenha um papel fundamental na proteção do órgão que as pessoas mais temem perder, o cérebro. Os músculos não são apenas físicos. A massa muscular afeta o cérebro de maneiras profundas que estamos apenas começando a compreender totalmente. Um dos mecanismos mais importantes é através do fator neurotrófico derivado do cérebro, ou BDNF. O treinamento de força aumenta significativamente os níveis de BDNF. Mais BDNF significa conexões neurais mais fortes. Isso significa melhor memória e maior capacidade de aprendizagem. Pense no BDNF como um fertilizante para as células cerebrais. O treinamento de força o espalha generosamente. Este não é um efeito menor. O aumento do BDNF proveniente do treino de resistência é comparável ao que se observa com o exercício aeróbico, que tem sido estudado de forma muito mais exaustiva no que diz respeito à saúde cerebral. Além do BDNF, os músculos ajudam a regular a inflamação sistêmica. A inflamação crônica de baixo grau é cada vez mais reconhecida como um fator que contribui para o declínio cognitivo e a demência. O tecido muscular secreta compostos anti-inflamatórios chamados miocinas quando o músculo se contrai. Essas miocinas ajudam a controlar a inflamação em todo o corpo, incluindo o cérebro. E também há evidências emergentes de que pessoas com maior massa muscular na meia-idade apresentam taxas mais baixas de demência décadas depois. Provavelmente, o mecanismo envolve várias vias, incluindo melhor controle da glicose, redução da inflamação, melhora do fluxo sanguíneo e aumento do BDNF. Mas a mensagem geral é clara: construir e manter os músculos é uma forma de seguro cognitivo. O que é realmente encorajador aqui é que esses benefícios ocorrem independentemente de quando você começa. Os idosos que começam o treinamento de resistência apresentam melhorias mensuráveis na função cognitiva em semanas ou meses. Você não está apenas preservando o cérebro que tem, mas melhorando ativamente sua capacidade de formar novas conexões e resistir ao declínio relacionado à idade. Portanto, se os músculos influenciam a longevidade, a mobilidade, o metabolismo e a cognição, a próxima pergunta óbvia é se é tarde demais para começar. A resposta é um claro ou não. A mensagem mais importante aqui é que nunca é tarde demais para ganhar força. Os músculos respondem à sobrecarga progressiva em qualquer idade. Mesmo pessoas com 80 e 90 anos podem ganhar massa muscular e força significativas com um treinamento adequado. Agora, sobrecarga progressiva significa simplesmente aumentar gradualmente o desafio, mais peso, mais repetições, mais velocidade ao longo do tempo. Seus músculos se adaptam ao estresse. Portanto, se você consistentemente pedir que eles façam mais do que estão acostumados, eles ficarão mais fortes. E esse princípio funciona quer você tenha 20, 80 ou 100 anos. A ingestão de proteínas se torna cada vez mais importante. À medida que envelhece, você deve ter como meta cerca de 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Você pode comer ainda mais se for mais velho ou muito ativo. A proteína fornece os blocos de construção para o tecido muscular.
E os idosos são menos eficientes na utilização da proteína para construir músculos, o que significa que você precisa de mais proteína para obter o mesmo efeito. Concentre-se nos grandes grupos musculares, pernas, glúteos, costas e peito. Esses são os músculos mais importantes para a independência funcional e a saúde metabólica. Exercícios como agachamentos, levantamentos terra, remadas e supinos proporcionam o maior retorno sobre o investimento. Você não precisa de programas complicados ou passar horas na academia. Apenas 2 a 3 sessões de musculação por semana são suficientes para obter ganhos significativos, especialmente se você estiver começando com um nível baixo. Agora, caminhar combinado com levantamento de peso é uma das combinações mais poderosas para a longevidade. Caminhar mantém a aptidão cardiovascular e promove o movimento geral ao longo do dia. O treinamento de resistência desenvolve a massa muscular e a força que protegem contra quedas, doenças metabólicas e declínio físico. Juntos, eles cobrem quase todas as bases para um envelhecimento saudável. Construir músculos é realmente como juros compostos. Quanto mais cedo você começar, maior será o retorno. Mas mesmo pequenos depósitos mais tarde na vida ainda podem crescer. Como sempre digo, a consistência é muito mais importante do que a intensidade. Um programa modesto seguido por anos sempre será melhor do que um programa agressivo que você abandona após 3 meses. Agora, toda essa ciência só importa se traduzir em algo prático, algo que você possa realmente aplicar na vida real. Uma rotina simples torna a ciência real, e a melhor rotina é aquela que você realmente seguirá. Então, deixe-me apresentar uma estrutura realista que se encaixa na vida normal. O movimento diário deve ser inegociável. Isso pode incluir caminhadas rápidas por pelo menos 30 minutos, subir escadas sempre que possível e até mesmo praticar levantar-se do chão sem usar as mãos. Este último é tanto um teste como um exercício. Se você consegue se abaixar no chão e se levantar sem ajuda, você tem boa força funcional e boa mobilidade. Se não conseguir, então essa é uma prioridade a ser trabalhada. 3 vezes por semana, faça de 15 a 20 minutos de treinamento de força focado. Isso pode ser feito com exercícios de peso corporal em casa. Podem ser agachamentos, flexões, lunges, pranchas. Podem ser halteres ou kettlebells. Podem ser até mesmo aparelhos na academia, se você for membro de uma. O método específico importa muito menos do que a consistência e a natureza progressiva do treinamento. Você deve se desafiar o suficiente para que as últimas repetições de cada série sejam bem difíceis. Inclua treinamento específico para a força de preensão e o exercício Farmer Carries, que consiste em caminhar segurando pesos pesados em cada mão. Esses exercícios são excelentes para a força de preensão e a estabilidade do núcleo. Ficar pendurado em uma barra de pull-up aumenta muito a resistência da força de preensão. Os apertadores de mão são ferramentas baratas que a maioria das pessoas pode comprar na internet. E você pode usá-los enquanto assiste TV. Esses exercícios também melhoram a saúde dos ombros e outras funções do corpo em geral. Agora você deve priorizar a proteína em cada refeição. Uma porção do tamanho da palma da mão de alimentos ricos em proteínas é o ideal. Eles podem ser carne, peixe, ovos, laticínios ou feijão. Consumir esses alimentos no café da manhã, almoço e jantar garante que você atinja sua meta diária. Você não precisará pensar em proteína de soro de leite ou suplementos, nem precisará calcular tudo com precisão. Isso é sustentável. E a sustentabilidade é o verdadeiro segredo da longevidade. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser consistente. A pessoa que faz 3 sessões de musculação decentes por semana durante 10 anos será muito mais forte do que a pessoa que treina intensamente por apenas alguns meses e depois para. Quando você amplia a visão, tudo neste vídeo aponta para a mesma conclusão. A massa muscular não tem a ver com boa aparência. Tem a ver com viver mais tempo. Tem a ver com permanecer independente, prevenir doenças e manter o cérebro afiado. É a coisa mais próxima que temos de um verdadeiro órgão da longevidade. Todos os principais resultados de saúde melhoram com maior massa muscular e mais força.
Saúde metabólica, saúde cardiovascular, função cognitiva, prevenção de quedas, função imunológica, recuperação de doenças ou cirurgias, tudo isso melhora quando você está mais forte. E, ao contrário de muitos aspectos da saúde que inevitavelmente declinam com a idade, os músculos estão em grande parte sob seu controle. As pessoas que mantêm sua independência aos 80 e 90 anos não são geneticamente especiais. Elas são apenas fortes. Elas mantiveram sua massa muscular por meio de movimentos consistentes e treinamento de resistência. Eles conseguem se recuperar de doenças porque seus corpos têm reservas. Eles não caem. Ou, quando caem, não se machucam. A força é construída lentamente, mas os benefícios se acumulam pelo resto da vida. Comece onde você está. Se você não treina há anos, tudo bem. Seus músculos estão esperando para responder. Mas se você já é forte, o objetivo é a manutenção e a progressão gradual. De qualquer forma, o investimento que você faz nos seus músculos hoje é um investimento na sua independência, na sua saúde e na sua longevidade daqui a décadas.